Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast PodG.oficial. E não se esqueça, inscreva-se no meu canal do YouTube e acione o sininho e dê muito like, porque nós precisamos da sua participação. Antes de falar sobre o meu próximo convidado, eu quero agradecer a todos os meus patrocinadores. Então vamos a eles. Claro, materiais elétricos, hidráulicos e decor. Nivea Home, Empório das Bebidas de Jacarezinho. Esquinão, Restaurante e Grill. Doutora Rosana Rebelato, Integral Odonto e Saúde. ProElite, Centro de Treinamento. Também temos Sabor de Festa e Café. Inovense Cosméticos e Laboratório. La Maison. Também a Agência K Marketing, Molines, Estúdio MV, Lojas Tesouro e colabdigital.dn. Isso aí, gente. Olha só, hoje nós estamos aqui dando continuidade às nossas gravações referentes aos candidatos à Prefeitura de Santo Antônio da Platina, Paraná. E hoje eu estou recebendo aqui o Walter do PT. Tudo bem, seu Walter? Tudo bem, Gi. Prazer estar aqui, agradecer pelo convite. Vamos bater um papo sobre a cidade, sobre as nossas vidas, o que pensamos e o que vamos propor para a cidade para os próximos 4 anos. Isso mesmo, seu Walter. Seu Walter, antes de começarmos a falar sobre o seu plano de governo, seu projeto de governo, conta um pouquinho sobre a sua história, de onde o senhor veio. Na verdade, eu sou paulista e paranaense de adoção, na verdade. Eu nasci aqui, próximo daqui, do outro lado do rio, aí, numa cidade chamada Rancharia, perto de Presidente Prudente, aqui entre Assis e Presidente Prudente. Minha mãe ainda mora lá, o meu pai já é falecido faz uns 3 anos. E, como todo jovem do interior, quando eu tinha os 17 anos, eu fui para a capital paulista tentar a vida, né? A gente filho de trabalhadores. Lá eu conheci os metalúrgicos, fui metalúrgico durante muitos anos. É mesmo? Na capital de São Paulo? Na região do ABC. Que legal. Conheci o presidente Lula quando ele era dirigente do sindicato, era sindicalizado, mas sempre envolvido com política. Eu posso dizer assim que eu sou político por essência, né? Sério? Porque desde de estudante eu sempre fui do Grêmio estudantil, organizava, então eu sempre estive envolvido. E quando eu era operário também ajudando a organizar os operários para sindicalizar. Uhum. E em 1983 eu vim para Curitiba, a empresa que eu trabalhava como operário pegou o Sindacta, que é o controle, o Cone Sul da parte aérea, que é ali em Curitiba, no Bacaxiri. E eu vim trabalhar ali como operário. E naquele momento, o Brasil estava saindo da ditadura militar para o processo democrático. E tinha muita campanha das diretas, aqueles grandes comícios. E eu fui conhecendo os políticos do Paraná. Álvaro Dias, Requião. O senhor teve acesso a toda essa gente, porque eu trabalhava numa empresa que tinha muitos operários e eles precisavam juntar as pessoas para ir nos comícios. E eu tinha alguma inserção sobre eles, alguma liderança sobre eles, eu juntava aquela turma e nós íamos tudo para aqueles comícios da direta. Aí quando você chega lá com o povo, os políticos adoram quando você leva o povo, né? Gosta de gente, né? Muito. E aí eu fui conhecendo. Quando foi início de 85, terminou o serviço ali, eu ia para o Mato Grosso, na verdade, continuar a minha vida de operário. E o pessoal disse, não, você é um operário que tem talento para servir na política e não se servir da política, porque é uma diferença. Entendi. E aí me convidaram e desde então eu estou envolvido. Desde 1985 eu só faço assessoria parlamentar, já fui diretor de secretaria, já fui secretário no município de Curitiba,
Então, a vida longa aí. O senhor tem também envolvimento lá em Brasília, tem amizade com todo o pessoal? Sim, eu tenho bastante, né? Porque esse período você vai conhecendo as pessoas, você está sempre em ministério, você está sempre em Câmara de Deputado, em Senado, né? Eu já fui assessor da senadora Gleice, eu já trabalhei na Câmara Federal com vários deputados, sempre deputados voltados ao meu partido. Eu não aceito trabalhar com ninguém que não tenha ligação com o meu partido. Entendi. Embora tenha sempre recebido convite de outras siglas partidárias e tal. Mas sempre fiel ao teu partido. Eu tenho convicção, né? Sim. Eu acho que se você é trabalhador e você vende sua mão de obra, para mim, o melhor partido para mim é o Partido dos Trabalhadores. Então é ali que eu tenho que estar. E o senhor faz quanto tempo está em Santo Antônio fixo? Eu mudei para cá em 2008. Ah, então faz tempo. 2008 que eu decidi. Na verdade, nunca foi projeto de vida morar em Santo Antônio. É mesmo? Nenhum. Eu morava em Curitiba, andava o Paraná inteiro envolvido nessas ações de trabalho, quer em governo de estado, quer atendendo prefeituras, atendendo mandatos parlamentares. Mas em 2005 eu fui incumbido de vir conhecer a história de uma médica que tinha disputado a eleição de vereador em 2004 pelo Partido dos Trabalhadores e ninguém praticamente conhecia ela na cúpula partidária do Estado. E eu vim a Santo Antônio, era março de 2005, fevereiro de 2005, eu não sei precisar. E aí, conversando com ela, ela me contou a história, como é que ela tinha chegado ao Partido dos Trabalhadores. E eu disse a ela, então, 2006, a senhora vai ser a nossa candidata a deputada pela região, que ela tinha feito bastante voto. E ela, na primeira vez que ela conversou comigo, ela falou para mim, quero ser prefeita da minha cidade. Ah, ela Isso já... era 2005. Aí eu disse a ela, que legal, perdeu de vereadoras, mas já quer ser prefeita, pra gente que é da política, isso é igual tomar injeção na veia. Né? Quando uma pessoa está animada, eu disse para ela, então eu vou ajudar. Vamos ficar falando que até 2006 a senhora vai ser candidata a deputada. Não conte para ninguém que tem esse projeto de ser prefeita, porque se você contar, você não será prefeita. Porque os políticos são muito habilidosos, né? Principalmente as pessoas que têm mais experiência. Você conta um projeto e você não tem experiência, você conta muito antes. Antes de você começar seu projeto, você já está destruída. Já ele... dançou. Aí eu fui ajudando. Em 2008, coordenei a campanha inteira, ajudei a construir as alianças aqui. E ela realmente realizou o sonho. E quando ela ganhou, eu pensei, eu vi que ela era inexperiente do ponto de vista da articulação da política, uma pessoa muito honesta, pessoa talvez das pessoas mais honestas que passou na prefeitura de Santo Antônio da Platina. Isso tem que sempre registrar. Mas que não tinha vivência política, né? Aí eu falei, bom, eu vou mudar para lá para ajudar com a minha experiência, mas não para trabalhar em prefeitura. Eu nunca quis trabalhar em prefeitura daqui. Eu trabalhava com deputado, aí passei a atender uma região, lá, pegava lá em Carambeí, ia até Londrina, atendia todos esses municípios pelo mandato do deputado. E resolvi morar aqui. Para acompanhar. Para acompanhar e ajudar, e ajudei bastante, a gente ajudou bastante ela. Do ponto de vista de conquista, aquele período, muitas coisas que hoje tem na cidade nasceram ali, né? Eu sempre conto, e estou contando agora na nossa campanha, que na pré-campanha dela, a gente estava andando um dia, e eu passei ali na Vila 7, estava uma chuva, e um pessoal com guarda-chuva, tudo fora. Eu perguntei para ela, o que é isso aí? Ela falou, não, ali é o postinho de saúde. E eu falei assim, ué, mas o povo fica na chuva? Ela falou, fica porque não cabe todo mundo lá dentro. Meu Deus. Fica os médicos, as enfermeiras e vai entrando. E vai entrando. Eu disse para ela assim, se você ganhar a eleição, nunca mais vai ter postinho de saúde em Santo Antônio. Nós vamos fazer unidade de saúde.
E aí passou a acontecer as grandes unidades de saúde, sempre articulada com o governo dela, mas eu trabalhando em Brasília com deputado para trazer os recursos. Então eu sempre digo para todo mundo, sem medo de errar, eu tenho uma marca nessa cidade, embora não tenha tido mandato de prefeito. Mas todos os ex-prefeitos que passaram aí, eu usei da minha experiência para ajudar a articular as coisas para a cidade. Quer seja creche, quer ser asfalto, unidade de saúde, CRAS, tudo eu tenho ajudado a cidade. Seu Walter, então, já entrando no assunto, né, dos planos de governo, projeto, eu li o seu projeto de governo e vi que são 13. Já é o número do teu partido. E me explica aí, dentre vários eu percebi, a questão da saúde. A questão da saúde, o que o senhor tem visto hoje em dia e qual que é o projeto para melhorar a questão da saúde de Santo Antônio da Platina? Olha, não é falta de recurso. Nós temos um orçamento aí de mais de 200 milhões. A saúde tem recebido investimentos. Eu acho que o que mais falta não é só na saúde de Santo Antônio da Platina, é planejamento em todas as áreas, todas, sem exceção. Eu acho que você tem que unir saúde e assistência social. Se você não unir isso, você não vai dar solução. E você tem que fazer planejamento e gestão. Se você fizer planejamento e gestão e unir nessas duas áreas, você vai diminuir muitas demandas. Principalmente você investir na saúde básica, na saúde das unidades de saúde. Você tem uma grande demanda que é no pronto-socorro, que as pessoas vão para lá quando estão no último, que precisa ser internado. Então isso vai sempre acumular gente se você não tiver uma saúde básica, se você não tiver médicos da família e se você não tiver profissionais nessas unidades de saúde, para ter acompanhamento dessas pessoas. Um outro gargalo na saúde é as especialidades. Os exames demoram muito. Mas se você tiver investimento em equipe multidisciplinar e você passar a acompanhar, porque tem pessoas, por exemplo, que ficam doentes porque elas não se alimentam. E muitas vezes o serviço da assistência social pode ter um diagnóstico que o município pode intervir para ajudar essas pessoas. Prevenção, então. Prevenção. Quanto mais você fizer saúde preventiva, menos demanda você vai ter. As pessoas, por que as pessoas vão tudo no pronto-socorro, no pronto atendimento lá? Porque eles sabem que lá vai ter um médico, tem um plantonista lá. Agora, se você criar uma rotina com informação para as pessoas no Brasil são muito desinformadas. A comunicação dos governos são ruins. Se a pessoa souber que ele tem um médico lá na unidade de saúde, ele vai preferir ir lá na unidade de saúde do que ele ir para o pronto-socorro ficar 2, 3 horas lá. Então a ideia é descentralizar, colocar mais médicos na UBS. Descentralizar sempre e ter os médicos da família para visitar as casas. Você tem que ter esses profissionais para visitar, para ter diagnóstico do tratamento. Tem pessoa lá, por exemplo, que muitas vezes ele só vai descobrir que ele tem uma doença quando ele fica ruim. Se você tiver um acompanhamento, você vai tendo diagnóstico e vai monitorando essas pessoas. Né? Entendi. Uma pessoa que sofre diabetes, por exemplo. Tem pessoas que vai descobrir da diabetes quando já está em estado avançado, porque nunca fez um exame. Então você tem que ter equipes para acompanhar essas famílias e ter todas as informações de família. Como é que é a alimentação, qual é a renda, qual o histórico de doença que tem na família. Isso aí tudo, hoje, você tem como controlar todas essas informações, processar as informações. Quando a pessoa vai numa unidade de saúde, a hora que o médico pega o prontuário dele lá, já vai saber o histórico dele. Quer dizer, já está prevenindo, né? Ó, já está pronto aqui. Então, uma outra situação é assim, as pandemias, as endemias, as equipes, se você não tiver planejamento para você evitar, quando chega, por exemplo, dengue,
um número enorme de dengue na cidade, o hospital não vai dar conta, pronto-socorro não vai dar conta, gente para a rua, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que começar preventivamente, limpar a cidade, cuidar da cidade com carinho e com as equipes que são profissionais que já cuidam disso. Sim. Agora, eles têm que ter condições de trabalho, boa remuneração, bons isso treinamentos. É possível no seu plano de governo? É possível. É possível. É possível. É possível. Você, por exemplo... Colocar mais médicos, mais enfermeiros? Sim. Ó, vou dar o Mais Médico, por exemplo. Tá. O governo federal banca o Mais Médico. Ele disponibiliza médico para a cidade. Nós aqui acho que temos 5 vagas para médico e nós só usamos 3. Tá brincando? A população não sabe disso, mas eu sei, porque eu leio orçamento, eu fico acompanhando. Se a população souber, nós poderemos ter mais médico. E o plano do governo federal, se você disser que tem necessidade de mais médico e comprovar que precisa, eles disponibilizam. Olha só, para você. Seu Walter, eu estava olhando também na questão da saúde relacionada ao seu plano de governo, a questão odontológica. Sim. Você poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Achei bem interessante. Olha, aqui tem um negócio chamado CEO. É CEO. Então eu brincava sempre que você vai, quando você procura odontologia em Santana da Platina, você vai para o céu sem precisar morrer. Capaz. Porque as pessoas falam céu. Eles não falam, é com o. E eu dizia, e é com o, né? É Centro de Especialidade Odontológica. Quando eu falei lá no governo da doutora Maria Ana que eu ia trazer esse projeto para Santo Antônio da Platina, que funcionava lá no Centro Social Urbano, a diretora da área falou, esse cara vem de Curitiba, e ficou batendo papo, porque ele só atendia município acima de 50 mil habitantes. E nós fizemos um trabalho para provar que tinha necessidade aqui, e nós conseguimos trazer esse programa para uma cidade abaixo, na época tinha acho que 36 mil, se não me engano, no Santo Antônio. Nós inauguramos, e foi um programa que no período da doutora Marina funcionou muito bem. Só que isso aí tem o lobby dos profissionais da área que não gostam, porque a odontologia ela custa cara, e quando você começa a colocar gratuidade em serviço público, eles acabam fazendo. Então os outros prefeitos foi desativando. Hoje está lá na avenida, ali perto do Molines, um lugarzinho lá que praticamente não atende mais. Se nós ganharmos, nós vamos reativar totalmente. As pessoas precisam ter sorriso bonito, as pessoas não podem sorrir com a mão na boca por ter vergonha. Sabe que eu vou até acrescentar um pouco mais sobre essa questão da odontologia. O meu filho mais velho está no último ano de odontologia, na UEMP, Jacarezinho, estadual. E ele me disse que a maior satisfação que ele tem é quando ele atende essas pessoas que têm um sorriso, que não tem sorriso. Que chega sem dente, que chega falando que tá com vergonha, que coloca a mão na boca. Ele fala, mãe, coisa mais gostosa que tem é quando você consegue resolver a autoestima daquela pessoa. E por isso que ela minha pergunta, porque eu vi que no seu plano existe essa possibilidade, eu achei interessante. E aí abre o quê? Concurso público? Concurso público para os profissionais ir lá trabalhar. Você tem que ter, no serviço público, você fazer gestão de recurso financeiro, para você melhorar e qualificar esses profissionais, mas remunerar. Se você não vai ter bons profissionais pagando salários ruins. Você não vai ter um bom médico no serviço público se o serviço público não pagar um salário condizente com a profissão, com a formação que a pessoa recebe. Isso tudo dá para equacionar. Agora, você tem que ser meio tio Patinhas, né? Tem que fazer economia. Não é justo, por exemplo, você ter um hospital regional e você gastar 3, 4 milhões por ano transportando doente para longe. Então, a ideia é trazer o maior número de especialidades para cá. Eu tenho falado que se eu fosse prefeito da cidade há muitos anos, esse hospital regional,
ele estaria funcionando como um hospital regional com especialidades, porque ele é dos hospitais regionais que o governo tem, o governo do estado tem, ele é o que oferece menos demanda. É o que oferece menos demanda. Aí você tem que usar autoridade. Quando você vira prefeito de uma cidade, os eleitores te dão uma autoridade, você tem que usar aquela autoridade para falar com o presidente da República, com respeito, mas com autoridade. Ó, eu represento a minha comunidade. Você ir no governador do estado, falar com autoridade. Você foi votado e você tem autoridade em nome daquelas pessoas para ir lá. Com todo respeito, mas dizer, ó, tem que ter investimento. Só para você ter uma ideia, é muito bom a gente falar disso. Você sai daqui e vai para Curitiba. Sim. A partir de Jaguariaíva, você olha para um lado, você vê indústria. Você olha para o outro lado, vê uma terraplanagem para vir novas indústrias. E você vai até Curitiba. Todos os lugares ali tem indústria. Por que que naquela região tem e na nossa não tem? Porque lá tem representação política. Os prefeitos se unem, vai no governador ou vai no presidente da República e dizem, ó, parte do orçamento tem que ser investida aqui na minha região. Entendi. E eles acabam investindo. Aqui, nós há muito tempo, o Norte Pioneiro perdeu a representatividade política. Sério? Perdeu toda. E Santo Antônio tem perdido mais ainda. Nós não temos mais a Munorp, nós não temos mais agência de renda, tudo. Ou é em Jacarezinho, ou não é aqui. Faculdade estadual? Faculdade estadual é só lá. Se vem um investimento maior, vai para lá. E agora parece que veio alguma coisa da UEMP para cá, né? Mas é um curso de fruticultura, é importante ter. Sim. Mas nós temos que ter uma estrutura. Sim. Eu, prefeito aqui, eu vou brigar por um campus da Universidade Federal do Paraná, aqui em Santana da Pratina. Eu li mesmo, inclusive, no seu projeto, o senhor fala sobre isso. Eu estou brigando por isso desde 2010 já. E esse curso, essa extensão, esse campus da Universidade Federal do Norte Pioneiro, só não se realizou porque houve o afastamento da presidente Dilma. Ele ia ser anunciado já. E com curso de medicina na época pela Federal. Tinha orçamento, tinha tudo. Para vir para Santo Antônio. Para Santo Antônio. Só que na época ficou uma disputa entre Cornélio Procópio, Bandeirantes, Santo Antônio da Praia, tudo interesse de deputados que fazia voto, inclusive na nossa cidade, e ficou puxando a sardinha para outras cidades. Certo. E aí estava uma disputa muito acirrada na época entre o Aécio Neves e a Dilma, e a senadora Gleice na época falou para mim, Valtinho, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para anunciar em janeiro, fevereiro, porque o Congresso vai estar em férias, e a gente vai e anuncia, quando o pessoal voltou, já está anunciado que vai ser em Santo Antônio da Platina. Mas o que aconteceu? Terminou a eleição, a Dilma venceu o Aécio Neves, e já entrou praticamente processo de impeachment, já foi uma eleição muito dividida, não reconhecia o resultado, e aquele momento virou uma crise política no país e acabou não tendo um anúncio. E agora nós retomamos num outro modelo da medicina para Santo Antônio da Platina, que é um modelo público, uma parceria de um edital que é para as instituições de ensino privada. Só que o governo vai comprar metade das vagas. Certo. Então, e como que seria então isso? É assim, ó, 50% das vagas, as vagas que o governo tem interesse, o governo remunera a instituição. Tá. Como se fosse um aluno particular estudando lá na instituição. Ele paga por isso. Ele paga por isso. E a instituição comercializa as outras vagas para outros alunos que não são oriundos da escola pública. E a chance de vir curso de medicina para Santo Antônio é grande? É grande. Nós estamos, embora, fazer um registro aqui. Sim. Um registro que as pessoas não vão gostar, mas tem grupos poderosos que não apoiam a vinda. Da cidade, não apoia. A gente, eu marquei audiência com o ministro, a gente vai no rádio, informa, eles ficam só assim, desqualificando, dizendo que não vem, isso é conversa de político, isso tá lá o edital publicado no Diário Oficial da União, tá lá o ministro dando entrevista, o ministro da Educação, tá todo mundo, um grupo de técnicos do Ministério acompanhando.
as instituições, todas elas apresentando os projetos, como será a formação de médicos voltada à saúde pública. Então, essas instituições têm que ter garantia dos leitos do SUS da região. É um negócio sério, ninguém está fazendo brincadeira com o negócio. Mas... E a gente tem bastante referência aqui, né? Porque nós temos Hospital Regional, nós temos o Instituto do Rim, tem bastante... Instituto do Rim, e temos muitos hospitais. Tem o Hospital de Carlópolis, tem o Hospital Nossa Senhora de Saúde, que tem leitos do SUS. Então, tudo isso é know-how para trazer o curso de medicina nesse novo modelo, que é onde falta profissionais para medicina pública. Nós somos uma cidade referência em especialista. A saúde privada em Santo Antônio da Platina, ela é de alto nível. As pessoas vêm para cá procurar os profissionais daqui. Sim, região inteira. Mas a saúde pública na nossa região, ela é carente. Você leva uma pessoa para fazer cirurgia em Curitiba, em Campo Largo, em Arapongas, né? Eu já teve caso aqui da pessoa ir de helicóptero, ser socorrida, pessoas pobres, e vai para Arapongas, fica lá 60, 70 dias internado, a família não pôde nem visitar, e muitas vezes essas pessoas perdem a vida, porque faz uma cirurgia lá de coronária, alguma outra cirurgia, e acaba falecendo, e a família fica com aquela dor. Não visitei meu pai e minha mãe enquanto estava no hospital. Então, a chance de trazer essas novas especialidades para Santo Antônio é muito grande. Nós vamos trazer e nós vamos construir aqui um hospital novo. Sim, entendi. Um hospital novo de 130 a 180 leitos. Já conversamos com o próprio presidente Lula, já conversamos com a ministra Nízia. As pessoas, quando a gente fala, as pessoas acham que isso é difícil para quem é leigo. Nós estamos fazendo agora, através do deputado que eu trabalho, o Zeca Dirceu, nós conseguimos um hospital de 180 leitos para Cianorte. Para atender a região. E nós queremos aqui em Santana ter um hospital para atender num raio de 100 quilômetros. Eu contei isso para o presidente Lula. Eu tive na Renault com o presidente Lula, e ele falou para mim, qual é a maior dificuldade? Eu falei, saúde. E quando eu comecei a contar como é a saúde aqui, ele falou para mim, mas é no norte do país? Eu falei, não, norte pioneiro do Paraná. No sul. Eu falei, é assim. Falei, é 350, 400 quilômetros que as pessoas vão para fazer uma cirurgia num ônibus assim. E tá bem encaminhado, nós vamos conseguir. Tem dinheiro da Itaipu, que hoje já pagou as dívidas da empresa e hoje eles investem no município, principalmente nessa área social e área de saúde. E a questão da educação, o senhor já até comentou alguma coisa relacionada a isso? A área educacional vai ter a possibilidade de dar um aumento aí para os professores municipais, a gente tentar investir mais nessa área educacional, porque assim, nós sabemos que há um desfalque muito grande com relação à remuneração dos professores, eles brigam muito por isso, tanto que eu dou aula para o curso de pedagogia, e a maior reclamação é, o salário é baixo. E assim, em âmbito municipal, o que o senhor tem para apresentar de proposta aí? Deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi com o finado prefeito Celso Daniel de Santo André. Um dia eu fui pegar ele no aeroporto em Curitiba, ele ia descer para o litoral fazer uma palestra lá para os prefeitos eleitos. E aí ele me disse, eu falei, olha, como é que vai ser a palestra lá? Ele falou assim, eu só vou orientar eles a não prometer aumento. Porque todo prefeito que toma posse e dá aumento, ele termina o mandato atrasando salário. Entendi. Então é o seguinte... É o orçamento, né? É orçamento. Você tem que trabalhar agora. Tem margem para você fazer isso. Hoje, por exemplo, Santo Antônio da Platina deve estar gastando em torno de 47%, 46% da folha. Tudo que arrecada, 46%, 45% por aí, vai para pagamento de folha. A partir do momento que você chega próximo aí dos 49%, você começa a receber alerta. Se você ultrapassar os 50%, você não vai ter certidão, vai paralisar o município. Aí não vem verba.
Então, aí você tem que ter muita responsabilidade fiscal agora. Você tem que enxugar a máquina e buscar recursos fora, que é recurso de governo federal, de governo estadual, para você fazer determinadas obras que você tem que fazer no município ou qualquer outra escola, algumas coisas, com dinheiro a fundo perdido, por você preservar o orçamento do município. Você preservando, você vai ter margem para você qualificar esses professores e remunerar também. Eu acho que os professores, você só melhora a educação se você tiver professores qualificados, alunos entusiasmados com a escola, né? E a escola não é só o pedagógico. Eu acho que a escola, ela tem um papel de formação de cidadania. Sim. Isso você tem que envolver cultura, esporte. As pessoas, as crianças principalmente, os jovens, eles têm que ter interesse de ir para a escola, não só pelo aprendizado, mas por tudo que aquela escola pode oferecer para ele. Seria possível, seu Walter, implementar uma educação financeira dentro da escola? Sim. Para dar um empreendedorismo, para surtir algum resultado até relacionado à esfera de trabalho? O senhor acha que isso é plausível, é interessante? Criar uma disciplina, disciplinas novas. Então eu vou te dizer, eu fui secretário de governo numa prefeitura de uma cidade chamada Pitanga. Lá tinha a Cressol, que era muito forte, e tinha o Sicredi, que também era forte. Um do agronegócio e outro da pequena agricultura. E nós implantamos os cursos de cooperativismo no currículo escolar. Sério? Que legal! Cooperativismo. As crianças, como é uma região que também tem muita pequena propriedade, então, para você desenvolver economicamente, a cooperativa é muito forte. E as crianças, desde a escola, começaram a aprender no curso de cooperativismo. Para ele já se unir. E nós fizemos isso durante os 4 anos que eu fiquei lá. E no primeiro momento era assim, não, mas vai pegar a Cressol, que é da pequena agricultura, vai ter conflito. Não teve? Não teve nenhum. Inclusive a formação, os dois segmentos estavam juntos na formação desses alunos. Então, não tem nenhuma dificuldade você criar essa formação. Você faz o plano de educação, discute com os profissionais e apresenta o melhor plano que vai dar desenvolvimento. Isso não tem. O senhor é adepto ou tem alguma ressalva com relação a essa implementação que nós tivemos nos últimos anos relacionados aos colégios cívico-militares aqui em Santo Antônio? Eu tenho. Tem. O senhor poderia falar um pouquinho para nós? Porque essa não é função da escola. Essa não é função da escola. O tiro de guerra, servir o exército, é função das Forças Armadas. Pegar o jovem, ele desenvolver lá. Não é função da escola. Função da escola é essa troça de dizer que vai dar disciplina. O que dá disciplina para os alunos é cultura. Se você investir em cultura, em projetos sociais, ele vai ser disciplinado. Quem tem acesso à cultura vira cidadão crítico. Agora, nós não temos cultura, nós moramos numa cidade, eu não estou falando mal da cidade não, eu adoro a cidade. Entendo. Nós moramos numa cidade que não tem uma área de lazer no final de semana para você pegar seu filho e andar de bicicleta com ele. Não tem um parque, sabe? Então essas coisas têm que mudar. Eu outro dia andando na Vila Ribeiro lá, não tem um projeto social e tem uma escola lá chamada Escola Rotary, com a estrutura toda abandonada. Eu quando olhei assim já falei, vou criar um projeto social aí. Vai ter aula de dança, vai ter balé, já tem a estrutura pronta, só se fazer uma reforma. A Casa da Cultura poderia ter sido... Poderia ser tido melhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que essa Casa da Cultura ficou acho quase 10 anos fechada. Realmente. Uma época eu arrumei, no governo da Mariana, nós arrumamos R$1 milhão para fazer uma grande reforma nela. O pessoal da prefeitura perdeu o recurso, perdeu o prazo para apresentar o projeto. Eu não vou citar o nome da pessoa que perdeu, porque é até chato, mas perdeu. Aí eu sempre brinco assim, lá em Jacarezinho tem um teatro que sempre tem peça com artista nacional que vem lá. E uma cidade que a própria população aceita a sua casa, o seu recinto de cultura, ficar 10 anos fechada, tem alguma coisa errada.
Poderia investir mais, então, na Tem cultura que investir ali. muito, tem que investir muito, criar público, fazer aula de teatro, né, para desenvolver essa cultura da criança querer ser ator. Né? A criança está vendo na televisão, mas se você tiver um incentivo, você vai criar grandes atores aqui. Sim. Tem gente de talento aí. Né? Então, a gestão pública é criatividade e planejamento. Sim. Aqui, por exemplo, eu vejo as pessoas falar assim, nós vamos atrair indústria. Qual que é a ideia do senhor? Como é que você vai atrair indústria se você não tem um distrito industrial? Você vai para Ibaiti, quando você vai chegando em Ibaiti, o prefeito já foi lá, pegou uma área grande, está tudo instrumentalizado, com energia, com tudo, as ruas abertas, para receber indústria. Aonde que nós temos uma área licenciada aqui em Santo Antônio para receber uma indústria? Os caras, esse tempo aí, eu sou muito crítico, eles falaram que iam fazer uma indústria aqui de embalagem, que ia dar 1.200 empregos, depois ia chegar a 2.000 empregos. Aí o empresário veio aqui, né? Oh, legal. E eles foram lá apresentar a antiga escola agrícola. O empresário deve ter olhado e falou, esse povo deve achar que eu sou tonto. Quanto que o cara vai gastar para adaptar aquela área lá num distrito industrial? Como que está a escola agrícola hoje? Eu não sei, deve estar abandonado. É mesmo? Mas lá, por exemplo, se nós vencermos a eleição, lá vai ser um centro de zoonose, tá? Vou buscar recursos para fazer um centro de zoonose para cuidar dos bichinhos. E vai ser uma área de recuperação de drogaditos, de tudo, mas um troço de primeiro mundo para atender a região. Nós temos uma área lá com psicólogo, com tudo. O governo federal está procurando para fazer esse tipo de investimento. Seria ali, então? Nós vamos fazer isso. Tirar a população de rua, fazer as pessoas se recuperar para a vida, sabe? Mas não de forma impositiva. Um programa, com um projeto que atrai essas pessoas, que elas possam se recuperar. O senhor é adepto àquela questão de trazer indústrias de fora para cá, ou nós temos que reestruturar o nosso povo para a abertura de empresas? Nós temos que trazer a indústria hoje, só para você ter uma ideia, a Associação das Indústrias Automobilística, Brasil, Japão e França. Certo. Eles vão produzir, no Brasil, veículo para exportar, para todo mundo, porque o custo de produção aqui ficou barato, vai gerar nos próximos 3, 4 anos 30 mil novos empregos de carteira assinada. Vai se investir 90 bilhões na indústria automotiva. E não adianta você me dizer assim, não, mas aqui não vem uma indústria. Eu vou dar um exemplo concreto. Catalão é uma cidade no centro do Brasil, distante de qualquer porto, distante de grandes aeroportos comerciais, que lá de Catalão, lá em Goiânia e tal, e está produzindo, a Mitsubishi está produzindo veículo lá. Aqui nós estamos mais perto do Porto de Paranaguá, mais perto do Porto de Santos. Por que que nós não podemos sonhar de trazer para cá uma indústria grande dessa? É só você pegar uma área, preparar a área, ir atrás e vender a cidade. O grande problema é que os nossos prefeitos, não estou falando mal de ninguém, é questão de visão. Eles não vendem a cidade, eles não vendem, eles não põem o potencial. O prefeito de uma cidade ele tem que ser mais ou menos na antiga, porque eu tenho 68 anos, então sou antigo, né? Tem que ser um caixeiro viajante. O prefeito da cidade tem que pegar a pastinha dele, fazer os projetos da cidade, ir lá e chegar, vai na FIEP, na FIESP em Curitiba, na Fiesp em São Paulo, dizer, ó, tem uma cidade aqui, é na beira da 153, isso é um corredor que corta o Brasil, eu tenho essa área, vamos levar essa empresa para lá, nós temos mão de obra aí do Instituto Federal, né? Vamos qualificar. Gerar empregos também, qualificar o pessoal. E qualificado, né? Emprego que tem bom salário, que dê renda. Sim. O que melhora o salário é quando tem disputa de mercado. O trabalhador ele só vai ter ganho e o empresário vai ter ganho quando o trabalhador tem renda para comprar e para consumir. Então você tem que qualificar esses empregos e tem condições de fazer. Catalão, em 4 ou 5 anos que a Mitsubishi está lá, ganhou 10 novos hotéis. Um shopping enorme está terminando a construção. Agora, o prefeito,
ele tem que ser o indutor do desenvolvimento. Se um prefeito for modesto, quietinho, a população parece que está assim tudo. Acomodada. É igual a história do Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu fica lá, aí você olha em torno do Jeca Tatu, tá todo mundo igual a ele. Agora, se você for altivo, for para cima, procurar, a população vem junto. Seu Walter, aqui no seu projeto, proposta de governo, fala sobre a estruturação do Morro do Bim. Seria alguma situação vinculada ao turismo? O que poderia chamar mais atenção aí do pessoal para trazer gente de fora? Turismo. A nossa cidade tem um potencial muito grande, principalmente turismo de observação. A gente fazer alguns mirantes para as pessoas observar que vê a região inteira. Eu já tenho isso na memória. O Morro do Bim, ele está dentro da cidade e agora, infelizmente, triste, né, pegando fogo. A gente tem que fazer educação ambiental para as crianças da escola, para eles preservar isso e ensinar os pais a preservar. São as crianças que podem fazer isso. E ali nós vamos fazer muita plantação de árvores, recuperar esse morro e fazer um local também de observação. Mas aqui tem algumas outras coisas. Por exemplo, nós tivemos a estrada de ferro aqui. Na Platina. Na Platina. Se você procurar em Bauru, tem a Associação Brasileira dos Ferroviários, todos aposentados e tal. E eles fazem projeto que é desenvolvido, Petrobras dá dinheiro, várias estatais dão dinheiro para a gente desenvolver. Uhum. Como eu penso grande, eu penso você fazer um trecho para ter a Maria Fumaça com os vagões. Nossa, quando era pequena a gente ia direto. Você andar, tem um túnel ali, é a coisa mais linda. É. E você pega esse pessoal da Associação dos Ferroviários e você desenvolve um projeto. Seja um troço aí de 4, 5 quilômetros, tem os trilhos lá, você pode recuperar isso. Em Minas Gerais, em Coronel Fabriciano, eles fizeram um trecho, que as pessoas vão fazer turismo lá para andar no trem, sabe? Anda um trecho lá, acho que é 22 quilômetros. Uhum. E aqui nós podemos buscar isso. É porque a gente vai para a região de fora. Outra coisa, o turismo rural. Você pode desenvolver turismo rural com pessoas fazendo, os proprietários, fazendo restaurante nas suas propriedades. Para a pessoa ir lá comer um frango, comer uma comida feita no fogão a lenha. Um restaurante rural, fácil de fazer. Agora, tem que ter incentivo. O cara que tem uma propriedade lá, ele muitas vezes ele até pensa nisso, mas ele não tem os recursos para investir. Uhum. Você tem que ir no Ministério do Turismo, arrumar recurso subsidiado para ele, porque esse é um investimento do governo. Sim. E fazer isso, é fácil fazer. E eu acho que Santo Antônio, ela tem essa localização ao lado da rodovia, nós temos muito potencial. Potencial desde a área industrial, da área educacional, da área da saúde, todas as áreas. O que precisa é planejamento. Faz assim mais de 20 ou 30 anos que a cidade não tem um planejamento. Nós não temos planejamento para enchente. A Benedito Lúcio, eu moro aqui desde 2008, todo ano ela dá enchente, invade os comércios, invade casa. É muita incompetência, me desculpa, não consegui resolver. Nós vamos fazer o parque ali do José Rite Filho, que era um sonho que ele tinha. Onde que vai ser? Vai ser em frente ao posto Santa Rita, que aquela área ali é toda da prefeitura. Nós vamos fazer um parque lá nos mesmos modelos das grandes cidades. Para as famílias ir com lago, com tudo, porque ali tem muita nascente. Que ele falou até na época, né, do lago. Vamos fazer aquele lago ali. Ele vai primeiramente funcionar como contenção de cheias, porque as águas lá descem, né? E ali você vai começar segurar ali, e ao longo do Ribeirão Boi Pintado, a gente vai fazer várias estações de contenção de cheia. Enche o rio, a água sai, fica lá parada, quando parou a chuva, ela volta para o leito do rio e vai descendo aos poucos. Você nunca mais vai ter enchente na Benedito Lúcio e nas outras ruas. Nós vivemos uma cidade, eu quando fui diretor da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, nós fizemos um plano de macrodrenagem para Santo Antônio da Platina e para Jacarezinho. Explica um pouquinho, esse está na proposta então, da macrodrenagem. Nós fizemos aqui, entregamos, só que nunca usaram.
Porque era assim, você tem que pegar a água e fazer galeria. As galerias para recolher a água da chuva e você levar para o rio, tudo direcionada, não deixar ela pegar velocidade, só que nunca fizeram. Eles fazem asfalto em cima da terra, gasta com manutenção, porque quando a chuva vem, destrói o asfalto, e quando é muito sol, também destrói o asfalto. E não tem galeria, as ruas de Santo Antônio, a grande parte não tem galeria. Por isso que quando chove, vira rio as ruas. Então a gente tem que investir, fazer galerias para coletar essa água de chuva. A partir do momento que você fizer isso, você vai gastar menos com manutenção de ruas, principalmente porque dá muito buraco. Você vai diminuir os gastos. Agora, tem que ter planejamento para isso. Você não vai esburacar a cidade inteira, que isso aí desgosta as pessoas. A pessoa chega para entrar com o carro na garagem, está lá um buraco na frente para pôr a tubulação, as pessoas não gostam. Então você vai, ó, vamos fazer essa, do ano que vem faz mais aquelas, e vai fazendo aos poucos. Vai chegar um momento que a cidade não vai ter mais nenhuma rua sem galeria. E aí você vai ter uma manutenção muito mais barata, consegue deixar a cidade mais bonita, porque é uma cidade com asfalto bem mantido, ela fica mais bonita, fica melhor de circular. E uma outra coisa é fazer calçada, né? Nós vivemos numa cidade que não tem calçada. As pessoas, se você subir para o lado da Vila Ribeiro, 6 horas da tarde, quando os trabalhadores vão voltando para casa, eles vão andando, dividindo com o carro. Meio fio. Eles não andam porque não tem calçada. Por exemplo, você pega... A cidade é muito dividida socialmente, né? Eu acho que a cidade ela tem que unir. E você só vai quebrar essas barreiras sociais, primeiro você fazendo algumas obras de urbanismo. Poderia ter mais casas populares? Esse é um desafio. Porque na sua proposta fala não, mas da habitação, da habitação. Sabe como é que você faz casa popular em Santo Antônio da Platina? Hoje, eu não tenho nada contra loteadores, tá? Os loteadores são empreendedores, mas uma pessoa que compra um lote, ele vai demorar no mínimo mais 5 ou 6 anos para começar a fazer a casa dele, porque a massa salarial aqui, ela não comporta pagar a prestação e fazer uma casa. Não, sem chance. Então, isso é verdade. Você tem que fazer uma casa para o cara estar dentro dela morando, em vez dele pagar o aluguel, ele está pagando a prestação da casa. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer casa nos distritos. Eu vou fazer casa nos distritos Platina, da por exemplo? Platina e Monte Real. E vou trazer transporte gratuito, transporte coletivo gratuito, na cidade inteira, para trazer gente dos distritos para trabalhar nos empregos, mas não vão pagar passagem. Isso não impacta no orçamento do município. Eu fiz isso em Pitanga. Os ônibus correm em vários horários, você faz uma mescla com ônibus do próprio município e terceiriza uma parte das linhas. Sim. E você remunera a empresa. Por exemplo, um terreno aqui, mais ou menos, vou chutar um número, é 100 mil reais para você fazer. Nesses distritos você vai conseguir desapropriar uma área, comprar uma área, e ele vai ter um impacto lá de 30 mil numa casa. Você constrói um conjunto habitacional com a casa de melhor qualidade, bem organizadinho, o cara vai falar, vou morar lá, porque vai ser um negócio bonito. Tem o transporte para me trazer. Você aquece a economia do distrito, com os mercadinhos e tal, daqui a pouco tem uma rede que vai querer botar um mercado grande lá. Você já tem escola, você vai ampliar a escola, você já tem igreja. Então, você vai aumentando a população daquele distrito, melhorando a qualidade de vida dele. Entendi. E aí, o cara que foi morar hoje lá na Platina, por exemplo, daqui a pouco ele está comprando no condomínio fechado uma casa melhor, porque as pessoas sempre querem melhorar de vida. Sim. Então ele foi para uma casa mais simples, ele economizou dinheiro, daqui a pouco ele está vindo para um condomínio fechado, para uma casa de melhor poder aquisitivo. Agora, é ter criatividade. O serviço público, ele dá a oportunidade de você transformar a vida das pessoas. Eu sempre digo, e estou falando onde eu estou visitando empresas, que no dia 6 de outubro, as pessoas que votam num prefeito, eles dão uma procuração em branco para o cara cuidar da vida das pessoas da cidade. O prefeito é que vai cuidar da saúde, da educação. Então, ele recebeu uma procuração em branco.
Então tem que ter muita responsabilidade, saber se a pessoa conhece serviço público, conhece de orçamento público, tem relações políticas para fazer a diferença. Porque se não tiver experiência, não conhecer, não vai fazer. Não tem como. Não tem como. As pessoas se decepcionam fácil. Você elege um prefeito, quando chega na metade do primeiro ano, a turma já está decepcionada com ele, falando mal dele. Mas não é o prefeito que é culpado, é o eleitor. O eleitor, o voto é muito subjetivo. Uhum. Ele olha em você e fala assim, mas ele passou por mim, não me cumprimentou, não vou votar nele. Ou então assim, ele não me pediu voto. É muito assim, é um ego, né? Então, eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande. Eu sou uma pessoa, a vida inteira, estou aí há muitos anos fazendo serviço público, me dedico a isso, tenho amor por isso, gosto, tenho prazer, dedico muitas vezes mais a isso até do que a própria família. É mesmo? O político, ele não tem tempo para a própria família. Isso é real. O politiqueiro tem tempo para tudo, mas o político não, porque o político, ele não encara só a família dele como a sua própria família. O político, ele olha toda a sociedade como a própria família. Então ele está sempre se dedicando, ele não tem horário e tal. Então, se a gente fizer isso com amor, com zelo, com cuidado, você muda a vida das pessoas, você transforma a vida das pessoas, você transforma a cidade. Sim. Você transforma o país. O dia que as pessoas olhar como é importante ter conhecimento da política, nós mudamos o país. Sim. E a questão da segurança pública aqui em Santo Antônio, o que o senhor tem a falar? Qual é a sua proposta? Segurança pública hoje, ela não pode ser só repressão. Isso já está provado que a repressão não resolve, embora tenha que ter repressão em alguns casos. Mas você precisa ter uma cidade extremamente monitorada. Câmeras. Câmeras, todo o máximo de tecnologia que você puder usar para ter as informações. E ter guarda municipal. A guarda municipal, então, ela está no teu projeto. Tem que ter guarda municipal. O orçamento para isso tem? Tem. Ó, eu vou dar um exemplo. Jaguaraíva. Começou agora a guarda municipal lá. Com poucos, um quadro efetivo pequeno. E daí você vai aumentando. Acho que 3 meses ou 4 meses, os índices de violência já começaram a baixar muito. Puxa vida. Por quê? É uma força auxiliar para a Polícia Civil. Você põe uma central de monitoramento e põe um guarda lá que fica acompanhando nas câmeras de televisão. Previne. Lá. E daí diz assim, avisa a polícia. Vai lá que está tendo um caso assim, para verificar o que é. E quando está mais monitorado, outra coisa é a iluminação. Você tem que iluminar, tem que melhorar o acesso às ruas. Porque assim, toda gente que tem má intenção, bandidagem... Vai para lugar ermo, afastado. Claro, vai cada vez ficando mais longe. Quanto mais você iluminar a cidade e urbanizar as vilas, quem não é trabalhador vai saindo dali. O traficante, esse pessoal vai sumindo. Então a gente tem que fazer. A gente vai fazer guarda municipal bem estruturada, com central. Eu penso assim, se a gente fazer no Parque do Rit, vai ser lá a central de monitoramento, com viaturas, né? Você põe ali já na entrada da cidade, antes da polícia rodoviária. Você já põe ali, porque de lá o cara tá lá, mas tá acompanhando o que tá acontecendo na cidade inteira, sabe? E a viatura da guarda auxiliando a polícia circulando. Então, tem algumas cidades no interior de São Paulo que a guarda municipal evitou os assaltos aos caixas eletrônicos, porque eles que monitoraram. O pessoal que ia estourar os caixas foram lá para acuar o comando da polícia militar. Tiro lá e tal. E não esqueceram da guarda municipal. Que tinha também. E a guarda municipal já avisou. Outra cidade está acontecendo assim, cercaram e não aconteceu o êxito do história de caixa eletrônica. Que bacana. Seu Walter, teria mais alguma consideração que o senhor poderia apresentar para o seu eleitorado?
que o senhor gostaria? Agora é o teu momento de falar um pouco sobre... Eu acho assim, que a gente tem que investir em desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que aqui, eu não falo muito nisso, mas nós vamos investir muito em buscar parceria com as universidades para ter um centro de desenvolvimento das startups. Esse é uma área que você tem que fazer uma gestão para atrair as pessoas, um tipo de umas incubadoras para as pessoas. Nós temos muita gente forte, com talento, com pequeno investimento que você busca, com parceria com essas instituições, você vai desenvolver aqui um parque tecnológico, que isso é que dá renda, que desenvolve... Hoje tecnologia é tudo, né? E nós precisamos fazer, nós precisamos entrar nesse mercado. E eu tenho aqui no meu plano de governo, eu já tenho parceria, eu estou acompanhando uns projetos que tem umas incubadoras na USP, em São Paulo, com cientistas, a gente tem conversado com alguns professores, e nós vamos ter novidade grande aí nessa área. Eu acho que Santo Antônio pode virar uma referência nisso. E se virar essa referência, você desenvolve essas empresas, essas pequenas empresas, e você traz junto um parque tecnológico, mas você também traz a universidade junto. Interessante. E se você tiver a universidade na parceria, não tem cidade que não desenvolve, né? Hoje, o conhecimento é tudo, e o mundo, cada dia mais, vai exigir dos nossos jovens conhecimento. Sim. Então, nós estamos preparados. Pedir que Santo Antônio dê essa oportunidade, porque se der essa oportunidade, nós vamos fazer a diferença. Eu tenho um vice, que é o Dr. Cláudio Luiz, que é meu avalista, meu fiador, um médico que está aí há 49 anos na cidade, todo mundo conhece. Ele não ia botar o nome dele, o respeito que ele tem, se ele não confiasse no trabalho que nós vamos fazer. Ele vai gerenciar a saúde, eu vou buscar os recursos, ele é da área, mas a gente também conhece um pouco, e nós vamos dar qualidade de vida para todos os pratinenses. E aí o senhor vai pedir o voto? Já estou pedindo o voto. Vote 13 no dia 6 de outubro, e eu estou escutando lá, quando for 19 horas, 19h30, eles vão dizer quem é o novo prefeito de Santo Antônio da Platina. Vai ser o Walter do PT, o Dr. Cláudio Luiz. Muito obrigada, seu Walter. Parabéns a sua proposta, tá? Que Deus abençoe, sucesso. E hoje nós terminamos mais um podcast com o PodG.oficial. Um grande beijo.